esse cara aqui, ele é o suficiente para você fazer todo o que eu chamo, todo o trabalho do pipeline da ciência de dados, que é desde compreender os dados, se conectar com eles, até você criar aplicações de ciência de dados de ponta a ponta. O Python é o poder, galera. Agora, eu também utilizo o SAS, dependendo, né? E aí, é claro, dependendo da instituição, vou dar o exemplo do Banco do Brasil, vou dar o exemplo do nosso querido Santander, vou dar exemplo de seguradoras, né? Cooperativas de crédito, essa galera também usa o SAS. Por quê? Porque o SAS, ele é low code. Então, ele tem aquela pegada de ser uma programação, né? E aí eu estou falando da ferramenta dentro dessa programação, né? Existem formas de você utilizar programações específicas arrastando caixinhas. Então, cara, esse é o poder, né? Inclusive, quando a gente fala de programação, eu quero até trazer aqui, chamar a sua atenção para você prestar atenção nessa parada. O cara, para ser um CD Pro, ele não precisa ser um programador. E quando eu falo programador, é o cara que aprende uma programação por completo. Então você fala assim, ó, Eduardo, eu entrei aqui na programação Python porque eu quero aprender o Python. E aí você vai lá e faz um curso de Python, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você, não, lá tem tudo, ensina programação orientada a objeto, aquela coisa toda lá de instrução, manda o foguete para a lua. E aí sabe o que vai acontecer, man? Olha só que louco, deixa eu ver se eu estou compartilhando essa parada aqui, depois eu não estou, né? Vamos lá. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, sabe o que acontece? Tô assim, olha só que louco, mano. Depois que você entra e aprende essa programação, você vai ver que você não precisa de todos os conceitos e teorias e scripts para fazer o seu trabalho de cientista de dados profissional. Olha que louco. E aí, o que aconteceu? Você passou um tempão aprendendo essa parada e você perdeu tempo, você deixou dinheiro na mesa, porque você já poderia estar no mercado há algum tempo trabalhando como cientista de dados e ganhando de 5K a 12 mil reais, que é ali o intervalo médio que os meus alunos ganham como cientista de dados profissional. Olha que louco. Então, assim, eu quero muito, e eu trago uma parada que é muito importante também, eu trago foco em utilizar a programação como um ferramental. Você não vai ficar apaixonado pela parada e simplesmente querer aprender só ela. Sabe por quê, velho? Nós estamos na era da IA, beleza? Então, o que tem acontecido? Cada vez mais, a inteligência artificial, desenvolvida por nós mesmos, cientistas de dados, tem otimizado o trabalho com a programação. Como assim, Eduardo? Me dá um exemplo. Ó, hoje, eu estou colocando lá dentro do CD Pro uma forma de se utilizar assistentes virtuais, como o ChatGPT, para ajudar a gente no desenvolvimento das ideias que vão resolver os problemas de negócio das empresas. Né? Por quê? Porque esse é o foco do cientista de dados. E a galera acha que tem que devorar a programação para ser um programador. E perde tempo, e deixa dinheiro na mesa, e fica desfocado, depois não consegue se colocar no mercado, porque esquece das outras coisas que são talvez mais importantes. Olha que louco, a IA, ela tem sido tão benéfica para a gente, que é cientista de dados profissional, que ela tem feito alguns avanços onde eu tenho um assistente virtual 24 horas por dia para me ajudar a corrigir bugs, a fazer otimização nos códigos, né? A me ajudar a ter ideias para fazer o meu trabalho, sabia? Então, isso é o que tem acontecido aqui na era da IA. E é aí que eu falo, cara, você olha para o Python simplesmente como uma ferramenta, não se apaixona não, porque amanhã, sabe o que pode acontecer? A inteligência artificial vai lá e desenvolve uma parada que, cara, você não precisa mais digitar o script Python e fazer aquela parada toda. Você simplesmente vai falar para ela bem assim, cara, cria para mim uma máquina preditiva aí, onde eu preciso colocar como input essas variáveis explicativas e eu quero que você me ajude na predição disso aqui. Os dados estão onde? Ah, os dados, eles estão... E você falando. Nós não estamos muito longe disso.
tá ligado? Então, a galera que trabalha com desenvolvimento web, com DevOps, como a galera que trabalha com cloud, a galera estão, né, de cabelo em pé. Por quê? Porque, cara, 90% do conhecimento dessa galera está sendo simplesmente substituído por um assistente virtual desse como o ChatGPT. Sabe por quê? Porque olha só, o ChatGPT, ele é muito mais veloz, ele sabe muito mais do que qualquer um ser humano no planeta Terra como programar, porque ele é uma inteligência artificial. Ele foi treinado para beber da inteligência que nós colaboradores colocamos aí na web. Né? Eu não sei se eu já falei para você, mas o GitHub, que é um dos maiores repositórios ali de scripts aí do nosso planeta Terra, ele é uma empresa da Microsoft e o ChatGPT, por exemplo, foi treinado utilizando o próprio site do GitHub. Então, o que está lá dentro, mano, seja Java, seja SAS, seja Scala, seja o nosso querido Python, ele consegue desenvolver, né? Então, lá dentro do CD Pro eu mostro para a galera, cara, os caminhos. O lance é você fazer a pergunta correta e, é claro, se manter focado naquilo que é importante para você não perder tempo e, é claro, se colocar como um profissional que vai ajudar a empresa. Ponto! E aí, o que tem acontecido? Cara, que o cara que passou a vida inteira programando ali num Java, programando ali no C Sharp vai fazer? Também me pergunto. Então, isso é uma parada que, cara, não está muito longe de acontecer. É uma parada muito controversa, né? Uma parada que realmente é muito controversa, mas a gente está aqui para ver, né? A gente está olhando e está utilizando essa parada toda, né? Eu estou colocando lá dentro os meus bugs, os meus erros, pedindo solução, né? Pedindo a otimização e está funcionando, meu. E se está funcionando, adivinha o que vai acontecer? A gente cada vez mais vai usar essa parada. Inclusive, esse tipo de automação que vem acontecendo ao longo do tempo é uma parada tão real, que a gente já encontra algumas soluções que já estão completamente voltadas para o no-code. No-code é exatamente a aplicação que, cara, aí sim você não tem contato com o código, você simplesmente utiliza a própria ferramenta em si para desenvolver o que você precisa. Então, galera, quando a gente falar de programação, sim, programação é importante. Programação é importante, mas, cara, não inventa de querer ser o programador, aprender por aprender essa parada, não. Tudo tem que ter estratégia, tá bom? Tudo tem que ter estratégia, senão depois você vai ficar num embaraço aí, muito doido, tá bom? Agora, respondendo algumas perguntas que são muito importantes, né? O que o cientista de dados precisa saber sobre a programação? Né? Então, assim, lembrando que a programação é uma instrução que a gente manda para o computador. Então, primeira coisa, você precisa conhecer o pipeline que é desenvolvido para criar uma máquina preditiva. Né? Então, esse pipeline precisa estar claro na sua cabeça. Né? Você sabe que você precisa beber dos dados, né? Os dados são exatamente o nosso petróleo. Ele é exatamente a matéria-prima do desenvolvimento de um cientista de dados. Então, o que esse cara vai fazer? Esse cara precisa saber exatamente quais as etapas onde ele vai utilizar os dados, né? Como que ele processa essa informação para fazer o que é preciso fazer nos dados para você criar uma máquina preditiva. Tá ligado? Olha o nível que nós estamos, né? Então, o cientista de dados precisa saber a programação? Sim, no momento atual, ele precisa, porque ele precisa mandar algumas instruções para se conectar com os dados, para você ver ali e analisar os dados, né? Para você criar uma máquina preditiva, ou para você fazer uma análise estatística e compreender ali a distribuição de variáveis que vão ser utilizadas ali na sua máquina preditiva, o que acontece é que você precisa da programação para que ela mostre para você as estatísticas, né? Então, você fala programação, computação, me ajuda aqui a compreender a distribuição dos dados com a estatística assim, assim, assado. Matemática, juntou as duas, beleza? Para quê? Porque dado o resultado que você vai olhar, e que você vai, né, fazer ali o seu trabalho, você vai poder gerar insights ali para os tomadores de decisão da empresa, resolvendo os problemas de negócio dela.